Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Mais uma vez estamos reunidos no domingo, culto da família, uma noite especial que o Senhor preparou para nós e com muita alegria nós estamos nos reunindo. Nós estamos junto com os nossos familiares, reunidos para receber a palavra de Deus no nosso coração. No final nós estaremos orando. Já aproveita para separar o copo com água, deixa aí no jeitinho para nós orarmos e Deus derramar unção de cura. O Senhor preparou este culto para nós recebermos a bênção. Culto da família, noite muito especial. Nós estamos para iniciar a semana que antecede a ceia. Domingo que vem é ceia. Então nós já vamos começar a nos preparar para esta grande bênção, a noite de comunhão, né? Então nós iremos nos reunir. Muito obrigado por abrir o seu coração, a sua casa, reunir a sua família, para juntos glorificarmos o nosso Deus. Vamos orar, pedir a bênção. Senhor nosso Deus, Pai querido, com grande alegria estamos aqui reunidos, buscando a Tua presença, glorificando a Ti por ter cuidado de nós. A cada dia, podemos declarar sem nenhuma sombra de dúvida, que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós e nada tem nos faltado. Porque o Senhor foi quem declarou: não te deixarei e não te desampararei. Senhor, muito obrigado. Tenha total liberdade para passear no nosso meio. Tenha total liberdade para entrar na casa desse irmão, dessa irmã, dessa família que neste momento nos ouve. Nós queremos receber a Tua palavra, queremos que a Tua palavra saia das páginas e venha revelada, Senhor, como bênção em nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos. Amém, Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Evangelho de Mateus 28. O versículo de número 20. A palavra do Senhor nos diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero convidar você ainda a abrir a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 18. 14 e 18, a palavra do Senhor diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora o versículo 26 e o versículo 27 nos diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém, Jesus? Louvado seja, engrandecido seja o Senhor. Irmãos, Jesus sempre ensinando
orientando os discípulos, mostrando como eles deveriam caminhar. Jesus, na última semana, ele reuniu os discípulos e ensinava os discípulos. A primeira declaração, o Senhor dizia: recebam a palavra de ânimo. Eu trago para vocês a palavra de ânimo. Estarei convosco até o fim. Não te deixarei e nem te desampararei. Então receba a palavra de ânimo. Depois ele disse, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Jesus estava fazendo uma preparação, porque ele teria que passar por um momento tão difícil. E ele sabia disso. Então, ele estava preparando os discípulos. Morte era algo muito radical, e Jesus sabia o que estava para enfrentar. Ele sabia que era um desafio pesado, e ele tinha que orientar os discípulos. Recebam a palavra de esperança. Fiquem firmes nas promessas do Evangelho. Não se desfaleça. Esteja firme. Jesus estava orientando os discípulos pelo que estava por vir. Quando nós abrimos a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu não quero que nenhum de vocês se percam, que nenhum de vocês se desviam, que vocês aprendam, que vocês coloquem em prática o que aprenderam. Eu estarei presente. Onde eu estiver, estará vocês também. Então, nós estamos vendo o Senhor ensinando. Fiquem firmes na promessa do Evangelho, na promessa que vocês estão sendo orientados e ensinados. Palavra segurança. Jesus preparando tudo. Não vos deixarei órfãos. Presta atenção. Quando eu for, vocês não vão ficar desamparados. Eu vou para o Pai, e o Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco, ensinando, orientando em todo o tempo. Vocês serão o templo do Espírito Santo. Ele estará junto com vocês. Então, a palavra de segurança
fortalecimento foi essa: não vos deixarei órfãos. Está compreendendo, igreja? O Consolador, o Espírito Santo, será o fiador destas promessas. Ele estará convosco. E Ele não vai os abandonar. Ele vai ser o enviado para ficar com vocês. Teve uma época em que o Espírito Santo vinha e voltava. Vinha e voltava, fazia o que tinha que fazer e voltava. Agora não, quando Jesus foi, Ele veio para ficar. E não voltar mais, ficar até o fim no nosso meio. Uma observação. Jesus carregou a cruz. Jesus foi para o Calvário. Ele já estava prevendo que não seria fácil. Mas ele também não ia desistir. Porque ele aceitou o desafio. O Pai procurou um justo que pudesse fazer o que Jesus aceitou fazer. Não achou um justo sequer. Ele fez o desafio para Jesus e Jesus aceitou o desafio. Maravilhoso é o Senhor Jesus. O Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 17 e 18, nos diz a palavra do Senhor. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Muitos têm esse momento, um momento maldoso, e se iram. Sexta-feira, irmãos, sofrimento, crucificação, uma semana anterior, Jesus já estava prevendo que não seria fácil, mas ele tinha que passar por isso. Por quê? Porque a morte com propósito, a morte de Jesus foi a morte com propósito, a morte vicária. O termo vicário significa em lugar de outro, ou seja, o justo pelo injusto. O preço do resgate que a justiça de Deus exigia naquele momento. Ele não desistiu. Ele aceitou e ele carregou a cruz. E foi levado até o local. E ali o crucificaram. E ali foi um dos momentos difíceis. Ele não desistiu. Prego nas mãos, prego nos pés.
lança do lado, o sangue sendo derramado, a palavra se cumprindo. A morte e a ressurreição. É a morte com propósito. Uma morte que não seria uma morte comum. Uma morte diferenciada. E o motivo é de júbilo e não de tristeza. Por quê? Porque todas as bênçãos perdidas pelo pecado do homem, lá no Éden, bem como todos os seus direitos, foram resgatados na cruz. Ali, a palavra narra para nós dizendo que a cabeça da serpente foi esmagada. Ali foi conquistado algo tremendo. A morte de Jesus Cristo tomou o lugar da morte eterna, o qual nós tínhamos o passaporte, legalmente, que pesava sobre todos os descendentes de Adão. Nós. Ele morreu para que pudéssemos ser livres, para que pudéssemos ser salvos e ter a vida com abundância. Isaías 53 confirma para nós. Isaías 53, a palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo 4, olha a morte com propósito. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não desistiu. Jesus Cristo não desistiu. O Pai olhou e não achou um justo sequer, fez o desafio. Jesus aceitou o desafio a trazer a libertação, a trazer vida com abundância para nós. E Ele não desistiu. O triunfo da fé cristã está na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não ficou no túmulo. Na sexta-feira Ele morreu. Levaram Ele para o túmulo. Mas o túmulo não teve poder de segurar Ele dentro do túmulo. Ele ressurgiu. Jesus é maravilhoso.
Este é o mistério da fé, irmãos. Jesus, sendo Deus, tinha toda a autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre os momentos e tudo que estava acontecendo. Ele assumiu a nossa culpa, o justo pelo injusto, e conquistou a nossa vitória. Ele conquistou a minha e a sua vitória. Sofrimento grande na sexta-feira. No sábado, irmãos, o total silêncio. Mas no domingo, ressuscitou. Jesus ressuscitou, ressurgiu. Jesus ressurgiu. Firmado. Deus forte. E deixou registrado para mim e para você. Jesus não morreu porque tivesse que morrer, ou porque tinha pecado. Ele morreu como oferta de sacrifício ou redenção pelos nossos pecados. Com propósito, para que pudéssemos ter o direito da salvação, para que pudéssemos ter o direito da salvação. Isso é maravilhoso demais. O Evangelho de João, capítulo 12. O versículo 24. A palavra nos diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Se Jesus desistisse, tendo autoridade sobre a vida e a morte, sobre tudo, ele tinha autoridade. Se ele desistisse, não adiantaria de nada. Mas se ele morresse, todos que se achegam a ele seriam livres, seriam alcançados e seriam salvos. Este é o propósito da morte de Senhor Jesus Cristo. Comunhão novamente com o Pai. Comunhão novamente com o Pai. A morte com propósito. E por fim, o direito da vida eterna, Ele conquistou para mim e para você. E para todos que chegam até Ele. O nosso Deus é tremendo. A palavra de Deus nos diz, em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 5, o versículo de número 24. Primeira João 5, o versículo 11 e o versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho
tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus fez o que fez para conquistar esse direito para mim, para você e para todos que se achegam até Ele. Isso eu vejo, irmãos, como um ato de fé, um ato de amor por parte do nosso Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, o versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estar em Jesus Cristo não é perda de tempo, irmãos. Quem se achega a Jesus, quem o aceita como Senhor e Salvador, recebe o direito de ser chamados filhos de Deus. Então ele passa a dirigir a vida, ele passa a conduzir a cada dia. E é ele que abre as portas, é ele que fecha portas que vai ser prejudicial para nós. E ele é quem comanda a nossa vida. Portanto, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus nos gerou paz, nos gerou conquista, nos gerou vitória. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Colossenses, capítulo 1, o versículo de número 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Quer na terra, quer nos céus. Ele conquistou. Ele tem a chave da vitória. E nós temos as bênçãos ao nosso favor. O Evangelho de João 14, o versículo 26 e 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-las dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo é tudo para mim e para você. Olha o versículo 1, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Amém, irmãos? O importante é que Jesus aceitou o desafio, o importante é que ele não desistiu, morreu sim, padeceu sim, mas ressurgiu, está vivo, está à destra do Pai, e o Espírito Santo está conosco e nos abençoando. Diga comigo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A vitória é minha em nome de Jesus.
Nós estamos alegres, felizes, chegamos no final da palavra, o Senhor falou grandemente conosco, e eu quero fazer um momento de oração, quero fazer um momento de agradecimento ao Senhor, por ser um Deus fiel, um Deus amoroso para conosco. Então, vamos orar e vamos se colocar diante do nosso Deus. Senhor, nós entendemos a mensagem, nós entendemos tudo que o Senhor preparou para nós. Foi um trabalho com propósito, o plano de salvação para nós, Senhor. Jesus, muito obrigado. Não estaríamos aqui se o Senhor não fosse conosco. A tua palavra, Senhor, é viva e poderosa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por nos resgatar. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado, Senhor Jesus, por não desistir de nós. Perdoa-nos, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor Jesus, ensina-nos a ser pessoas, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a ser adoradores que te adoram Espírito em verdade. Homens, mulheres compromissados com a tua palavra. Paizinho querido, nós queremos amar a cada dia o Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós estamos na campanha da família. Nós estamos reunidos em casa com os familiares. Eu quero pedir a tua bênção agora. Faz uma varredura agora, Senhor, com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça. Passa dentro desta casa agora, Senhor. Entra dentro desta casa, nesta família. E aonde estiver, Senhor, a discórdia, aonde estiver o vício, aonde estiver o espírito de separação, aonde estiver a contenda, aonde estiver os embaraços, ó Senhor Jesus, a enfermidade, Senhor, repreende agora, tira de circulação, coloca paz e alegria dentro desta casa. Visita este homem, Senhor Jesus, que está violento, porque está preso dentro de casa. Senhor, coloca paz dentro desse lar, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus, todo medo. Tira, Senhor Jesus, toda a obra maligna. Tira as enfermidades, Senhor. E abençoa grandemente este povo. Paizinho querido, eu tenho aqui o cartão da família e nós estamos na campanha. Senhor, salva a minha família. Eu e os meus entes queridos, eu tenho aqui no cartão o nome e as fotos deles. Os irmãos também devam ter aí, escreve o nome dos seus familiares, coloca no altar de Deus. Deus salva, cura, batiza e vai voltar. O Senhor está fazendo ainda hoje, fez no passado e faz hoje. Eu coloco diante de ti, Senhor, os meus entes queridos, todos que estão embaraçados, todos que estão no caminho errado, todos que estão com passaporte para o inferno, eles merecem, Senhor, a salvação. Prepara, Senhor, o plano de salvação para eles, prepara pessoas para pregarem o Evangelho, pregar o plano de salvação, prepara momentos para nós também pregarmos para os nossos familiares. Abençoa grandemente, Senhor, salva a nossa família. Nós te louvamos, nós te agradecemos e não desistimos dos nossos familiares. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nós temos os mantenedores desta obra, Senhor. Nós temos nossos dizimistas, os nossos ofertantes, os homens, as mulheres, o povo que o Senhor preparou para nos ajudar, Senhor Jesus. Nós temos os aluguéis, nós temos os gastos, nós temos esse povo, Senhor, que deposita, este povo que traz o dízimo, que traz oferta, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, abrir
portas maiores ainda, em meio à luta, em meio à provação, com boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, portas de emprego compensador, que possam ser promovidos, que possa acontecer na vida de cada um deles nesse tempo. Pai, abençoa-os grandemente. Eles têm sido fiéis. Eles têm sido, Senhor, um povo enquadrado em Êxodo 35, a prontidão do povo de Deus em trazer no teu altar, Senhor. Abençoa grandemente. Cada um que coloca no seu coração em fazer o seu depósito, em trazer o seu dízimo. É a semana que antecede a ceia, já começa, Senhor Jesus, a receberem a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Que seja derramado sobre a vida deste povo, mantenedor da tua obra, o dom de adquirir riquezas e sejam abençoados. Senhor, nós, nas quintas-feiras, oramos pela água. No domingo, nós não deixamos de orar também. Vamos fazer a oração, ungindo a água, Senhor. Ela vai se transformar em águas que saram. Pela fé, nós iremos orar agora e pedir: Senhor, unge estas águas que saram. Essas águas, ao correr o nosso corpo, aonde houver enfermidade, aonde houver alguma coisa contrária, a unção de cura, a unção de libertação, a unção de paz, alegria, começa a reinar neste corpo. E o órgão que não estava reagindo, vai começar a reagir agora, os rins, a corrente sanguínea, todos os órgãos vão ser visitados agora pela água ungida, que nós apresentamos a Ti e bebemos no nome de Jesus. Bebemos a cura e a libertação nesse momento. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Ah, que maravilha sentir a bênção de Deus nas nossas vidas. Nós vamos nos despedir, irmãos. Nós iremos encerrar o nosso culto. Mas não deixe de se preparar no decorrer da semana, na terça-feira de oração, na quinta-feira, e no final de semana, no sábado, vir buscar o kit ceia, para nós ceiarmos em nome de Jesus. Não esqueça de trazer o quilo de alimento, para nós fazermos as cestas básicas para os nossos irmãos que estão passando por dificuldade. Irmãos, nós que temos, que não está faltando, vamos dividir, vamos trazer e vamos ser abençoados por Deus. É 1 por 100 quilos, 1 quilo por 100 quilos. Então, vamos receber a bênção. Vamos retornar glorificando ao Senhor. Diga assim: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, se com cada um de nós, hoje e sempre, todos digam amém. Deus abençoe, paz seja convosco. Não vou desistir, não vou desanimar, olhando pra frente, minha hora vai chegar. Chega de sequidão, tanta desilusão, minha força é Cristo, não é qualquer Deus não. Levante suas mãos e declare assim, ó. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
comigo.